Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje, na perspectiva de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um francês, e na condição de francês, ele, assim como Sartre, assim como Foucault, assim como Camus, estão muito envolvidos nessas questões políticas. A França é um epicentro político desde a Revolução, né, que deu origem à República. Então, a França tem hoje 221 anos, 231 anos, né, de Revolução, e a questão política na França, ela é uma questão muito latente. A gente acha que a política em Quirinópolis é algo forte e tal, mas a política na França é algo assim, até pela quantidade de imigrantes africanos, né, que existem na França. Vocês bem sabem, o norte da África, sobretudo a Argélia, que é berço da filosofia francesa, ou seja, muitas famílias brancas que moravam no norte da África tiveram filhos que depois não é que eles se nacionalizaram franceses, eles já eram franceses, uma vez que ali era colônia, né? Mas eles depois migram para a França e ali eles constroem toda a sua filosofia, né? Então, os franceses eles trazem uma contribuição política muito interessante, e essa concepção política ela se insere no campo jurídico, porque ela vai discutir justamente a questão dos direitos. Não é uma política de sucessão, mas é uma política de discussão sobre o campo jurídico, né? E nesse livro ele faz, nesse artigo, o Caminha, ele faz uma releitura, então, do livro Humanismo e Terror, do Ponty, mas o próprio livro Humanismo e Terror, do Ponty, é uma releitura do primeiro livro que eu enviei para vocês, que é o do Quester, que trabalha essa questão crítica em relação aos movimentos adotados pelo governo comunista, né, de Stalin. Então, é um livro bem contextual, e o que eu quero fazer com vocês são algumas leituras desse texto, e a partir dessas leituras a gente promover algumas discussões aqui hoje, uma vez que vocês ainda não tiveram contato com o texto, apenas uma pessoa É isso. Muito bem. Então, o texto é esse. Vocês necessariamente depois vão fazer uma leitura dele, né? E o texto começa justamente com uma citação do próprio livro Humanismo e Terror, do Ponty, que vai dizer o seguinte: não temos escolha entre a pureza e a violência, mas entre diferentes espécies de violência. O povo entende muito bem isso. Por quê? Porque o povo tem uma afirmação que diz que quando troca de governo, de prefeito, de presidente, só muda o chicote, ou o chicote só muda de mão, né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente perceber que o Ponty ele está discutindo justamente essa questão da violência política. Veja que a questão da violência política ela é um fenômeno muito recente, é um fenômeno da democracia, né? Então, a violência política se dá no contexto de democracia, depois de nós passarmos por duas grandes guerras, que também são um sinônimo forte de violência política, né?
A guerra, ela não acontece por um acaso. A guerra, ela é provocada, né? E ela tem um propósito. E esse propósito não é necessariamente político e geográfico, ele é um propósito econômico, tá? E aí continua a citação. A violência é o nosso destino enquanto nós estamos encarnados. Então, se vocês recordarem, né, aquele texto da Lídia Prado, vocês vão se lembrar que a Lídia Prado vai dizer que a civilização, como nós a conhecemos hoje, ela não representa uma superação da barbárie. Muito, muito pelo contrário, né? A civilização, ela nada mais é que um novo estado de barbárie, uma nova forma de barbárie, ou seja, uma nova forma de violência. Ponty, então, inicia suas reflexões no livro analisando duas falas. A primeira, que se refere ao anticomunista Koestler, que diz a seguinte frase no final do livro, O Zero e o Infinito. Eis que se quer estabelecer na França. A segunda frase, ela é de um simpatizante comunista de origem russa que vai dizer como deve ser apaixonante viver esse regime. Qual regime? O regime comunista. Né? Então, a partir dessas duas falas, o Ponty ele vai estabelecer uma análise dessa questão do comunismo, não como uma expressão de libertação dos regimes de extrema-direita, mas como uma igual expressão de violência. Segundo Ponty, o comunismo não inventou a violência. Ela já se encontra estabelecida no meio da humanidade. Então, aqui, eu chamo a atenção de vocês para o contexto no qual nós estamos vivendo, que é um contexto de eleição. Né? O que mais me chama a atenção, pelo fato de eu ter tido uma experiência política, né, é que as pessoas, elas tratam política nos municípios como os torcedores tratam futebol. Ou seja, a maioria delas não vai ganhar nada com a política. Nada, absolutamente nada. Mas a maioria delas enlouquece no período político. Faz de tudo. Gasta até dinheiro para que seus candidatos sejam eleitos. Por que as pessoas fazem isso? Justamente porque elas querem sair de uma condição de anonimato. Ou seja, torcer por alguém que vai vencer é como afiliar-se, é como ser amigo de um herói. De alguém que não necessariamente estará preocupado em resolver os problemas públicos, mas alguém que estará muito interessado em cuidar dos próprios interesses e dos interesses daqueles que ajudaram a eleger. E os dois regimes, os regimes de extrema-direita, os regimes de extrema-esquerda, de direita, de esquerda, de centro, eles são a expressão dessa violência. Quando nós estudamos Nietzsche, o Nietzsche falava que, assim como a lava, ela vai se resfriando com o tempo, a animalidade do homem foi se esfriando com o tempo e, aos poucos, ela vai se solidificando. Isso significa o quê? Isso significa necessariamente que nós, aos poucos, vamos abandonando a nossa animalidade e vamos construindo a nossa humanidade.
Uma humanidade que necessariamente é racional, mas que usa não a razão como cálculo dos sujeitos, como vai dizer Levinas, mas uma humanidade que realmente sabe acolher o outro e respeitar os direitos e os deveres do outro. Não só os direitos, mas os direitos e os deveres também. A questão que se impõe, vai dizer o autor do artigo, não é saber se aceitamos ou recusamos a violência, mas se a violência com a qual se pactua é progressiva e propende a suprimir-se ou se ela está inclinada a perpetuar-se. Ponty apela para situar a violência na história, assim como Foucault situou a questão do poder na história e principalmente a questão do sujeito, ao invés de julgá-la conforme a moral que se chama equivocadamente de pura. Então, Ponty ele está negando a possibilidade de uma moral que seja pura. Comenta-se ainda, referindo-se ao simpatizante comunista, do qual foi citada a frase, que a violência, angústia, sofrimento e morte não é bela em si mesma. Somente a distância, por meio de imagens na história escrita e na arte, podemos adotar uma postura e elogiar a violência sem escutar os gritos dos condenados à morte. Ou seja, aqui já se desenha, então, aquilo que o texto quer expressar. Ou seja, na visão de Ponty, isso não é uma opinião dele em relação à violência. Isso é uma observação dele em relação à situação de violência que ele analisa no texto do Koestler. Você só supera a violência com uma força de igual poder. Você só manifesta, você só reprime uma manifestação violenta com atos de força, com a legitimidade do uso da força. A distância corre o risco. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Sim. Por favor. Pode explicar essa frase de cima aí que o senhor grifou sobre a questão? Posso sim. O que ele está desenhando aqui é essa questão da necessidade ou não do uso da violência, essa é a discussão central do texto, né? Na eliminação e na deposição dos regimes de direita ou de esquerda que ajam sobre o cidadão com extrema força, com força exagerada, com violência. Então, é isso que ele está discutindo. O papel da violência na ascensão ou na queda de regimes totalitários, de direita ou de esquerda. Obrigado. Essa distância que ele fala é o próprio tempo que se passa? Na realidade, a distância entre aquilo que se entende por Estado e aquilo que se tem por Estado, aquilo que se entende por política e aquilo que se tem por política também. Então, é uma distância entre aquilo que se sonha como realidade histórica e aquilo que se constrói, que é possível se construir como realidade histórica. Aí ele diz, né, a distância corre o risco de transformá-la em necessidade histórica. A distância do quê? A distância por meio da imagem histórica escrita na arte, ou seja, a distância entre a maneira como os regimes foram sonhados e a maneira como eles se efetivaram na atualidade. Merleau-Ponty concebe o anticomunista Koestler, que recusa ver que a violência está em toda parte, e o simpatizante exaltado que ninguém pode olhá-la de frente, ou seja, a violência em sua manifestação concreta. Então, é possível
que ele esteja fazendo uso de duas metáforas. Da metáfora daquele que foi perseguido pelo regime comunista e da metáfora daquele que é uma espécie de simpatizante desse regime. E aí eu quero lembrar que Ponty, Camus, principalmente Sartre, são simpatizantes do comunismo. Sartre, inclusive, tendo encontros com Che Guevara, entre ele, Che Guevara e Simone de Beauvoir, que era o caso de Sartre. Ponty chama atenção para o caso de Robachov, que foi julgado e condenado como traidor do regime revolucionário. Os processos de Moscou foram instituídos para provar, por meio de testemunhas e documentos, e aqui entra, então, a questão jurídica do texto, que determinados líderes da Revolução cometeram atos de sabotagem e de espionagem contra o regime soviético. Ponty observa que a grande crítica que tem que se estabelecer está situada na questão dos processos que deveriam ser concebidos como revolucionários e, na realidade, foram julgados como crimes políticos. Tá? O procurador empenha-se, então, na tarefa de mostrar que os acusados são criminosos de direito comum. Então, o que ele está desenhando no texto dele, ele, Ponty. E aí eu quero fazer menção para vocês de uma tentativa que aconteceu no Brasil, eu não me lembro se foi no início desse ano, mas acredito que sim, de criminalizar movimentos considerados de esquerda. Alguém se lembra disso? E considerá-los como atos de terrorismo. Alguém se lembra disso? Eu me lembro, professor. Okay. De forma alguma, para o regime soviético, Robachov foi julgado numa perspectiva revolucionária, foi julgado como revolucionário. Ele foi julgado como um criminoso. Há uma diferença, então, entre traidor e opositor. E essa diferença os regimes totalitários não suportam de maneira alguma. Ou seja, Robachov não era um traidor da revolução, mas um opositor do regime de Stalin. Nesse sentido, os processos ocorridos em Moscou deveriam ser, segundo Ponty, revolucionários, mas foram apenas utilizados para criminalizar pessoas. A conduta de Robachov indica o esforço de alguém que se propõe ser fiel ao projeto de construção de uma sociedade comunista. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nós não estamos discutindo aqui comunismo como algo bom ou ruim. Nós apenas estamos olhando para as agruras do comunismo também, enquanto movimento que pode construir ou destruir, assim como qualquer outro movimento político, de direita, de esquerda ou de centro. O que conta, então, não é a opinião de uma ciência interior, mas a posição política do partido, iluminada pelos interesses coletivos. Havia uma interpretação por parte do Partido Comunista Russo, mostrando que as ações políticas de Robachov eram marcadas por uma postura traidora. Ele foi imputado o título de traidor da Revolução Russa, né? Semelhante ao que a gente poderia identificar como o nascimento do PSOL, por exemplo, dentro do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, uma revolução que nasceu dentro de outra revolução como forma de reformar, de atualizar, de modificar a revolução que estava em curso, que era a Revolução Russa.
eu tenho um livro de um padre que se chama Alexander Mien, e ele vai falar sobre a figura de Jesus. E nesse livro, ele... Está aqui o livro. Jesus, Mestre de Nazaré. Vou ler para vocês a orelha do livro. Alexander Mien nasceu em 1935, foi assassinado em 1990. Sacerdote ortodoxo russo, assumiu o desafio de apresentar ao seu povo, com a abertura cultural e religiosa da então União Soviética, promovida pela Perestroika, após 70 anos de Revolução Socialista, a figura de Jesus. O resultado foi uma excelente obra literária que não tardou a tornar-se best-seller, com mais de 1 milhão de livros vendidos. E aí o início do texto, da introdução do livro, conta justamente essa questão de uma manhã no começo de outono, quando, de maneira bárbara, né, o padre Alexander, ele é morto, e o seu crânio é completamente esmagado com golpes de machado, simplesmente pelo fato de que ele defendia não só a liberdade do cidadão russo, mas a liberdade religiosa desse cidadão. Lembrando que, recentemente, um professor foi morto pelos regimes muçulmanos, por facções de regimes muçulmanos, simplesmente pelo fato de que ele trabalhou de uma maneira didática e crítica charges sobre o profeta Maomé. Então, é disso que o texto está falando. O texto está falando de situações de violência dentro dos regimes políticos. Vai dizer o artigo que o Partido Comunista era o único, portanto, só admitia uma única direção revolucionária possível e exigia que Gorbachev, esse grande expoente, o tempo todo fosse um técnico burocrata, semelhante a Eichmann, que nós vimos naquele julgamento no filme da Hannah Arendt. O partido será sempre soberano, e tudo que se fosse liberado por ele deveria ser automaticamente aceito pelos revolucionários. Então, a figura do Gorbachev, ele é uma figura de alguém que não só se desvinculou do partido, né, mas alguém que começou a ter uma posição crítica. E se tem uma coisa que a política não suporta, são posições críticas. E tudo que fosse liberado por ele seria aceito, então, pelos revolucionários, de modo que as alternativas possíveis eram obedecer ao partido ou tornar-se um traidor. O partido, que deveria ser a consciência do proletariado, ou seja, era uma espécie de partido dos trabalhadores russos, necessariamente não deve estar atrás nem ao lado do proletariado. E é concebido, então, como uma vanguarda de organização política da Rússia. O proletariado deve delegar poderes aos representantes do povo reunidos pelo partido. Então, aqui nós percebemos o grande sonho de Karl Marx, que é descrita quando ele trabalha a questão da revolução do proletariado, ou seja, vivenciar uma situação política
na qual não eram os burgueses, os aristocratas, os ruralistas, que iriam, então, governar a Rússia, e sim trabalhadores, pessoas comuns, pessoas que tinham certo dom de administração e que poderiam, então, melhorar a vida de milhões de pessoas. Eu volto a citar aquele trecho do filme Tropa de Elite, quando o Wagner Moura ele narra, então, a figura do seu amigo, que vai dizer o seguinte: quando eu vejo burguês fazendo passeata contra a violência, eu tenho vontade de chegar batendo na cara já. Por que ele fala isso? Porque as pessoas que fazem passeata, no contexto do filme, são justamente aquelas que compram, vendem e consomem drogas. E o que financia a violência é justamente o uso e a venda de drogas. Então, no contexto do artigo e das duas obras em questão, o que nós percebemos, então, é que a função política dos partidos de melhorar ou piorar a vida dos indivíduos, ela acaba sendo minada a partir do momento em que os representantes desses segmentos, eles acabam se vendendo ou rendendo ao poder e às lógicas econômicas de poder. Ou seja, é como se você fosse um bovino que passasse, então, a defender o açougueiro ou o dono do frigorífico. Na prática, que o Ponty está dizendo é exatamente isso. Quando você não é a alta elite que comanda tudo, mas você é de uma classe inferior, economicamente falando, e você passa, então, a defender essa classe superior, é como se você fosse um bovino defendendo o açougueiro. Questões até aqui, pessoal? Fica à vontade. Sou muito chata essa aula, eu sei que é. Professor, eu tenho uma questão. Por favor, Maria Eduarda. Eu acho que o senhor devia tomar cuidado com as idealizações que coloca no texto, porque eu estou me tornando um monstro. Mas se você observar, Maria Eduarda, a gente está vivendo uma sequência que eu chamaria de uma passagem do fim da Idade Moderna, representada aqui em Nietzsche, para o início do desenvolvimento da Idade Contemporânea na filosofia do direito. E aí vem, depois de Nietzsche, toda a análise de Frankfurt, depois Foucault, depois Hanna, agora o Merleau-Ponty, depois o Bauman, com a modernidade líquida, depois o Camus e talvez o Levinas. Todos eles dentro de um mesmo contexto. Qual? O contexto que levou à Primeira e Segunda Guerra Mundial, contexto político e econômico, e principalmente o contexto que eliminou 6 milhões de judeus. De certa maneira, se você olha aquele interrogatório da Mariana Ferrer, o que você percebe ali é exatamente aquilo que você percebe nos campos de concentração, ou seja, uma pessoa completamente humilhada, sem rosto, e que acaba sendo quase que condenada.
se é que não foi naquele contexto. Ou seja, se a exigência de Frankfurt era que Auschwitz não se repetisse nunca mais, eu diria para vocês que Auschwitz continua se repetindo todos os dias. Todos os dias. E aí pode parecer que, ao trazer esses textos aqui, vem sua questão, né, Maria Eduarda? Que ao trazer esses textos, vocês olhem assim e falem, nossa, o professor Gilson é um grande revolucionário. E eu digo para vocês que eu não sou, de maneira nenhuma. Mas eu acho que esses textos, eles trazem exatamente aquilo que os seus autores, não os autores dos artigos, mas os teóricos da filosofia, quiseram trazer. E que é muito mais do que discutir a morte do cara que fazia o papagaio. Mas que no começo dessa semana, onde você ia, as pessoas estavam discutindo a morte do cara que fazia o papagaio. O cara que fazia o papagaio era alguém fantástico. Mas esse é um assunto absolutamente irrelevante diante de tantos problemas que a gente está vivendo que a gente não consegue resolver. E um deles é justamente esse processo eleitoral nosso, é o processo eleitoral americano e assim por diante. As pessoas não dão conta, Maria Eduarda, de analisarem as questões essenciais. Elas se perdem na separação da modelo com o cantor, elas se perdem na morte do cara que faz o papagaio, elas se perdem em coisas absolutamente triviais e desnecessárias que tomam conta dos cafés, das lanchonetes, dos bares, e aquilo que realmente tem que ser discutido não é discutido. Não sei se eu respondi sua pergunta. E nem sei se era uma pergunta. Excelente, professor. Não é porque eu compreendi o vídeo da Hannah do debate entre o Leopoldo, é esse o nome dele, se não me engano. Frank Leopoldo, público e privado. E me chamou muita atenção quando a Hannah vai acompanhar o julgamento do Eichmann. E ela compreende que, na verdade, ele era um simples humano como a gente e que não existia mal nenhum nele. Ele era um contribuidor público, um pai de família, que, na verdade, só cumpria ordens. E que o mal existe dentro de todos nós, basta as circunstâncias necessárias. Assim como Robachov, que o texto traz. Um cidadão absolutamente comum, burocrata, ou seja, funcionário público, né, de certa maneira, e que, num dado momento, se coloca contra esse regime que deixou de ser um regime revolucionário e tornou-se um regime totalitário. Então, nesse momento, Robachov, ele passa a discutir o próprio regime, né, russo. E, nesse momento, em vez de ser julgado como revolucionário e ser acatado as suas ideias, seus posicionamentos, monta-se todo um circo, né, em torno de uma questão que não é central, justamente para incriminá-lo, né, incriminar esse personagem. E aí a importância, eu vejo a importância de quando a gente trata, né, de assuntos assim como esse, e que menciona as suas fontes, ou seja, o livro do Ponty, que comenta o livro do Koester, né? Eu acho importante encaminhar para vocês. Não com uma crença ingênua de que amanhã ou depois vocês vão começar a ler esses livros. Não é essa a questão. Eu não tenho essa crença.
E eu não a tenho, não porque eu acho que vocês não são capazes de ler, muito pelo contrário. Se eu achasse, eu nem encaminharia, né? Mas pelo fato de que, por estarem em um processo de amadurecimento acadêmico, né, estarem fazendo aquela passagem que eu mostrava no começo do ano de um pensamento secundarista mesmo, um pensamento de ensino médio, em que você tem as coisas ali muito bem mastigadas, né? E as perguntas de prova muito bem mastigadas também, e muito iguais ao que o texto, muito fiéis ao que o texto propõe, e passarem para uma perspectiva na qual realmente a gente começa a entender o que é interpretação. A gente começa a entender, não interpretação de textos, simplesmente. Os textos, ele nada mais são do que óculos para a gente conseguir observar a sociedade, para a gente conseguir observar o mundo, né? A universidade, ela é uma torre de vigia da qual se tem uma clareza maior da sociedade. Então, fantástico, vocês estão na faculdade para se tornarem profissionais liberais, ganharem seu dinheiro, comprarem sua Hilux, aplicarem seu dinheiro e irem para a Europa. É para isso que vocês estão. Eu sei disso, todo mundo sabe disso, né? Os professores de vocês que são advogados, eles também sabem disso, e eles fazem questão de passar isso para vocês também. Ou seja, que eles são bem-sucedidos e que vocês também vão chegar lá. Mas isso é absolutamente trivial. Existe algo mais aí, né? E quando o Paulo Henrique decidiu se candidatar como candidato a vice, a primeira coisa que eu pensei foi, coitado. Coitado por quê? Coitado porque vai comer o pão que o diabo amassou. Coitado porque uma campanha política é muito difícil. Coitado porque o que define as campanhas políticas são os interesses daqueles que são os grandes, a começar dos governadores. Né? E, num segundo momento, o fato de que a própria população ela não está pronta para viver um processo de transformação social, né? A cidade, o atual prefeito está lutando, né, para na reta final aí recapear a cidade inteira. Mas a maioria dos problemas de asfalto, eles não vêm da chuva e não necessariamente da má qualidade da tinta que passa no asfalto. Agora eu estou brincando com o conceito de recapear ruas. Mas vem do fato de que a maioria das pessoas lava a calçada todo dia e joga sabão no asfalto. Então, isso é uma coisa absolutamente pequena, um problema absolutamente pequeno, mas é um dos muitos problemas pequenos que estão no entorno das cidades e que as pessoas não entendem que quem causa esses problemas são elas próprias. Eu acho que é isso. Vamos em frente. Mais alguém quer colocar alguma questão? Gilson, Oi? e aquelas pessoas que não utilizam, como você disse, a graduação, a faculdade como uma torre de vigia, elas desperdiçam essa oportunidade? A grande maioria. A grande maioria. E um dos culpados sou eu. Um dos culpados sou eu.
Se há 10 anos atrás eu já trabalhasse esses autores e não simplesmente introduções à filosofia, talvez a gente tivesse um rol de advogados e de profissionais liberais mais críticos. É difícil entender o papel das disciplinas introdutórias, João, é muito difícil. Mas eu acho que mais difícil que entender o papel delas é trabalhá-las de uma maneira que elas cumpram o seu papel. E assim, agora sim eu estou sendo ingênuo, porque na minha ingenuidade eu acredito que hoje, diferente de 10 anos atrás, quando eu assumi essa disciplina, hoje eu consigo trabalhá-la um pouco melhor. Eu consigo aproximar o que é discutido com vocês no segundo período de curso de Direito daquilo que os estudantes de segundo ou de primeiro período de curso de Direito numa universidade federal, como a UFG, discutem, né? Porque lá eles vão ter que ler o Ponty. Porque nas federais os professores não dão aula, eles apenas ouvem os alunos. Porque lá os alunos leem, porque eles têm tempo, porque eles são filhos da burguesia, eles não trabalham, e eles têm tempo de ler esses livros. Eles não precisam ler os artigos. Entende? Vamos lá. O problema dos acusados nos processos de Moscou não foi ignorar a lei estabelecida pelo Estado. Houve uma obediência civil. Logo, é um equívoco separar o jurídico do político. A justiça revolucionária foi mascarada pela justiça penal. Os fundamentos da legalidade são todos embasados numa perspectiva política. Houve um julgamento na conduta política dos chamados traidores, e não um exame de ilegalidade de suas ações em relação à Constituição. Assistimos aqui a um julgamento político sobre um disfarce jurídico. Nessa perspectiva, o mais importante não é saber quais foram as intenções nobres ou desprezíveis do acusado. Trata-se de saber que, de fato, sua conduta exposta sob o plano da praxis coletiva é ou não revolucionária. E na história do Brasil nós temos tantos casos assim. Fernando Collor de Mello, toda a trajetória política do partido do PSDB, em que só muito recentemente os problemas de Aécio Neves e tantos outros vieram à tona, fora os processos que foram arquivados. Do Luiz Inácio, da Dilma, do atual presidente, e assim por diante. Então, é muito difícil chegar ao mérito da questão quando existe um envolvimento entre jurídico e político. E no Brasil e na América Latina, esse envolvimento ele é extremamente forte, de modo que você não consegue separar o jurídico do político. Não consegue. Ponty chama atenção para entendermos os chamados traidores, deveria ter posto aqui entre aspas, e o poder judiciário soviético, que eram marxistas. Logo, qualquer julgamento deveria ser conduzido por uma perspectiva histórica fundada no próprio marxismo. Nenhum traidor poderia ser julgado como se fosse capaz de pôr em prática maquinações individuais. A atitude do traidor não é apenas um ato isolado da natureza individual, mas um ato político. E ele não deveria ser julgado como um ato jurídico, e sim como um ato político. A história
é apenas um objeto diante de nós, distante de nós, fora do nosso alcance. É também a suscitação de nós como sujeitos. Uma citação do Ponty na obra As Aventuras da Dialética, de 2006. Segundo Ponty, o que estava em jogo na ocasião dos julgamentos de Moscou era o conflito entre posições políticas convergentes e divergentes naquela época. De modo que o humanismo não pode ser reduzido ao formalismo de teses desprovidas de entendimento de que a história é um ser vivo. E aqui nós precisamos situar o Merleau-Ponty como um humanista. O que é um humanista? É aquele indivíduo, filósofo ou não, que vai olhar para as questões humanas e vai refletir as soluções das questões humanas a partir das atitudes humanas. A religião olha para as questões humanas e pensa a resolução dos problemas humanos por meio da ação divina. A fenomenologia olha para os problemas humanos e pensa soluções para esses problemas através das relações que os indivíduos estabelecem com esses problemas. Mas o humanismo não. Se o ser humano tem problemas, é ele que tem que resolver esses problemas. Ele não tem que atribuir ao Estado a resolução desses problemas. Ele tem, inclusive, que lutar contra o Estado para que esses problemas sejam resolvidos. Então, além de enfrentar as próprias situações, o indivíduo tem necessariamente que enfrentar a própria estrutura social. É por isso que o Leandro Carnal, naquele vídeo em que ele menciona o filme Relatos Selvagens, que a maioria de vocês deve ter visto, ele conta um dos relatos selvagens, que é a história do senhor Bombita. O Bombita é um apelido que ele dá para o cara, que é um burocrata, que tem o seu carro guinchado numa rua que não deveria, que não era proibido estacionar, justamente no momento que ele vai pegar o bolo da filha, e ele sempre, todos os anos, chega atrasado no aniversário, e aí o carro é guinchado e ele chega atrasado mais uma vez nesse aniversário da filha, e aí ele explode, literalmente, ele explode a garagem onde os carros ficam presos. E aí ele vai preso, e ele é saudado como herói. Mas ele foi preso. E isso é uma referência, talvez, a essa situação ou a tantas outras situações que acontecem nesses regimes totalitários. A grande questão é, nós estamos ou não sob um regime totalitário? A América Latina está ou não sob um regime totalitário? O regime de Donald Trump é ou não um regime totalitário nas formas totalitárias do mundo do século XXI? Questiona-se, então, agora o autor do artigo, como é possível fazer revolução respeitando a diversidade das opiniões. E aí ele vai dizer, não há possibilidade de homens se reconciliarem fazendo apelo aos princípios éticos fundados na boa vontade. Ou seja, esperar que os outros ajam na perspectiva de Kant. Qual é a perspectiva de Kant? Age de tal maneira que a maneira como você agir seja uma referência para o outro agir, ou seja, todo mundo conhece exatamente a exata medida do seu comportamento, de como deve agir e de como deve respeitar o outro, a cidade, a sociedade.
Vai dizer Ponty que no mundo em luta ninguém pode lisonjear-se de ter as mãos puras, ou seja, se nós vivemos na América Latina uma sociedade completamente corrupta, nós não podemos acreditar que nós não somos corruptos. Nós não podemos acreditar que nós somos a solução para a sociedade, que nós somos especiais, que nós somos escolhidos por Deus para iluminar esse mundo maravilhoso no qual nós vivemos. Isso é pura ingenuidade. Absolutamente pura ingenuidade. Nós temos que nos ver, segundo Merleau-Ponty, como igualmente causadores dos problemas originados pela corrupção e dos problemas sociais vigentes. Ou porque nós somos omissos, ou porque nós escondemos os nossos erros e as nossas falhas. De modo que o marxismo não é uma filosofia especulativa, mas uma ciência para transformar o mundo de acordo com Karl Marx. Karl Marx acredita que pensar filosoficamente é mudar-se e é mudar necessariamente as situações de opressão nas quais nós estamos vivendo. E é aqui que Ponty fala, então, da sua tese central, que é a violência revolucionária, que consiste em se fazer uso da força coercitiva como objeto de criar uma organização social para distribuir, numa perspectiva comunista, as riquezas produzidas. Isso nunca vai acontecer. O comunismo, ele não passa de uma utopia. Utopia por quê? Porque ele não é bom em si mesmo? Não. Utopia porque nós somos incapazes de viver sem necessariamente desejar o poder que está à nossa volta e no nosso meio. A violência revolucionária visa ao poder que o proletário deve conquistar para efetivar historicamente uma sociedade em que os homens coexistam sem divisão de classes. Impossível. Só que Ponty não está fazendo uma apologia à violência, mas está alertando para o fato de que na proposição da violência revolucionária, que é um conceito, contém uma promessa futura de humanismo, ou seja, a violência coercitiva de luta social, de luta de classe, de luta por direitos, ela deve acontecer de maneira incisiva até o momento em que ela não seja mais necessária. E aqui eu quero citar um filme que se chama Edison, Corrupção e Poder. Edison, é isso mesmo, o nome do filme, Corrupção e Poder. Que trabalha, então, a questão de um grupo especial de policiais que tem carta branca para matar. Obviamente, esse grupo acaba se tornando uma milícia. E a própria situação de poder na qual esse grupo está envolvido faz com que a sua função originária, que era o uso da violência coercitiva para a resolução dos problemas sociais, finda, então, com o próprio propósito do grupo que foi criado. Fazer a humanidade pela força é eis a missão, vai dizer Ponty. Deve ser o comunismo soviético considerado e discutido como um ensaio de solução do problema humano. Mas isso se existir uma solução para o problema humano, porque, em geral, os teóricos e os filósofos acreditam que não há solução para o ser humano, porque o ser humano naturalmente causa os próprios problemas que ele vivencia. Será que os revolucionários soviéticos conseguem nos convencer de que um dia, pelos caminhos que eles indicaram,
o homem seria ou tornaria-se um ser supremo? E a resposta, novamente, é negativa. Ponty acredita que nós podemos avançar significativamente nas questões sociais, mas resolver as questões sociais já é algo que não nos cabe. Por quê? Porque existem níveis de inteligência diferentes, existem níveis de percepção financeira diferente, existem inteligências diferentes. Howard Gardner, quando escreve inteligências múltiplas, ele vai dizer que nem todo mundo é inteligente na mesma área, que cada um é inteligente em uma área. E o fato de nós sermos seres completamente diferentes e completamente individuais faz com que nós tenhamos posições diferentes sobre o que é o mundo, o que deve ser o mundo e como transformar o mundo no qual nós estamos inseridos. O homem é, ao mesmo tempo, passivo e ativo no seio da história. Ele é passivo na medida que está sempre situado numa condição política que o faz submisso à situação que já está estabelecida. E ele é ativo a partir do momento que ele entende qual é o seu papel social, ou seja, a partir do momento em que ele começa a, por situações de constrangimento, de escravidão e de prisão, construir situações de rebelião, de discórdia, de resistência e principalmente de libertação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que será que o atual governo atacou de maneira tão incisiva, principalmente no seu primeiro ano de mandato, a figura intelectual de Paulo Freire? Somente porque Paulo Freire era de uma linha comunista ou porque Paulo Freire, numa atitude ativa, pregava uma educação que levasse os indivíduos a uma libertação dessa condição política que nós vivemos, que é uma condição de compradores de voto, ou daqueles que votam simplesmente porque são obrigados a votar. Por que será que nessa campanha norte-americana estão acontecendo diversos recordes de votação? Por que será que a população que lá não é obrigada a votar se levantou e assumiu o compromisso de votar, se não como uma forma libertária, uma violência coercitiva para superar as questões de totalitarismo que eles estão vivendo? De um governo que prometeu ampliar de vez o poderio americano, mas que se tornou um governo pífio porque acabou fazendo política durante 4 anos e não conseguiu superar a maestria do presidente norte-americano anterior. Poderíamos ainda acrescentar mais 10 minutos e a gente encerra, que a violência é fruto da desrazão, porquanto é uma ameaça constante à vida solidária entre os homens, tendo como referência a civilização ocidental e os seus valores morais. Parece até que seria mais racional defendermos um comportamento pacifista diante dos conflitos políticos. Mas tal perspectiva mascara a necessidade de se fazer uso da violência para manter uma determinada ordem social e para se libertar de uma condição social opressora. A XP Investimento, talvez vocês conheçam de investir ou de ouvir falar, teve um encontro esse ano, um congresso que se chamou Expert. E quem fechou o congresso foi a Mala, ou uma Mala, que é uma líder pacifista indiana e que traz justamente para o mundo contemporâneo valores que são essenciais, não para a mudança do ser humano, mas para a manutenção da vida.
E me causou muita estranheza o fato de que um evento de uma empresa que fala de investimentos financeiros, e o mercado financeiro ele tem como símbolo em Wall Street um urso e, se não me engano, um tigre ou um leão, alguma coisa dessa natureza, mas enfim, representando a força americana e a força asiática. E me chamou de fato muita atenção eles terem convidado uma líder pacifista para fechar o evento, no qual ela falou justamente desses valores que eu mencionei com vocês. E que é uma questão que nós vamos estudar de maneira muito forte em Bauman, ou seja, como é que eu posso pensar uma solução para o ser humano e para os problemas humanos se eu estou vivendo uma era que se tornou líquida, que em vez de estarmos nos aproximando, nós estamos, na verdade, nos distanciando cada vez mais. Uma sociedade sem vínculos afetivos é uma sociedade robotizada. É uma sociedade na qual nós corremos sérios riscos de nos fecharmos definitivamente em nossas casas e não mais termos contatos sociais. E aqui uma questão se impõe. Para que se fazer uso da violência? Segundo o entendimento do autor do artigo, à luz de Merleau-Ponty, o problema não é condenar toda a forma de violência, mas se perguntar o que se espera alcançar fazendo uso dela. É bem verdade que estamos aqui encontrando meios para a justiça e seu uso. Parece estranho reivindicar um fim honroso para a violência. Eu chamo a atenção de vocês para uma obra do Franz Kafka. Não sei se alguém já leu Franz Kafka, mas, além da Metamorfose, que é a obra mais clássica e mais lida dele, ele tem uma obra que se chama O Processo. E na obra O Processo, ele vai dizer que diante da lei está um guarda, e esse guarda, quando aquele que tem que entrar pela porta da lei chega, ele é radicalmente impedido, e ali ele fica até o fim da vida, quando ele já está cego e não mais consegue entrar pela porta da lei. Ou seja, uma crítica radical ao sistema jurídico do século XIX e XX. Nosso desejo particular é a paz entre os homens, porque entendemos que o estado de paz ele é necessário. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que toda conquista é fruto de lutas. E como vai dizer o grande jurista von Hels, o direito é luta e luta relida, ou seja, uma luta constante. Se hoje você assiste uma propaganda do iFood e o protagonista principal é uma negra, isso não aconteceu por um acaso. Pessoas como Maju tiveram que ver e lutar contra muitos xingamentos na rede social quando ela se torna âncora do jornal Hoje, ou quando ela era simplesmente a moça do tempo. Toda essa questão dessa declaração do Papa em relação aos homossexuais e todo o burburinho social que nasceu dessa questão nos leva a perceber e nos leva a crer que os segmentos sociais menos favorecidos, como justamente o da mulher, que nessa semana sofre outro ataque, no caso da Mariana, faz nós percebermos a necessidade, então, de construirmos uma luta social e de tomarmos principalmente consciência de que a luta social ela é contínua.
de que a luta social ela é necessária, de que ela não morre nunca, porque os problemas sociais não morrem nunca, porque o uso do poder exacerbado, desnecessário, também não morre nunca. Segundo Ponty, o movimento conhecido como La Résistance não realiza apenas uma luta heróica para expulsar alemães dos territórios franceses na Segunda Guerra, mas tinha a esperança de ver uma Europa mais humana a caminho de um bem comum, e principalmente a caminho do espírito central da Revolução Francesa, que era a liberdade. Por que razão, para Ponty, o regime nazifascista de Hitler, que ele combateu como resistente, assim como os outros teóricos que nós estudamos ou vamos estudar, representava uma ofensa ao humanismo e à violência revolucionária? Por que razão, para Ponty, a violência revolucionária imposta pelo regime comunista da Rússia poderia ser vista sob o ângulo de contribuinte para o humanismo? Como estaria o filósofo posicionado de forma contraditória? Se entendemos que tanto Hitler quanto Stalin representavam governos totalitários e opressores, como eu dizia no começo dessa aula, poderíamos dizer que Ponty, para ser coerente com sua posição política de lutar pela liberdade, deveria repudiar tanto um governo quanto o outro, porquanto ambos são governados, seguindo a lógica da tirania e a lógica da opressão. A violência revolucionária é regida por uma dialética que tem um telos, um valor a cumprir. Esse valor não é outra coisa senão a construção de uma sociedade comum e não uma sociedade comunista necessariamente. Uma sociedade que atenda às necessidades dos demais. Uma sociedade que não coloque um pacote de arroz a R$30, sabendo que o pobre tinha dificuldade de comprar esse pacote de arroz a R$7. E uma sociedade que não vai na imprensa, que não vai na mídia, e que diz que é muito difícil plantar arroz. Se fosse muito difícil plantar arroz, ruralistas não trocavam de caminhonete todo ano. Há um circuito entre o eu e o outro, uma regra, uma comunhão dos santos. Um mal que faço, vai dizer Ponty, a mim, sendo de fato contra mim mesmo que luto, e não necessariamente contra o outro. Finalmente, faço um apelo baseado nas reflexões de Zygmunt Bauman, e aqui eu convido vocês a perceberem que todos os nossos textos eles têm uma interligação de um teórico com o outro. Sobre a Europa. Se ainda pretendemos somar força para construir uma república da humanidade, em que prevaleça o bem comum, precisamos tornar o planeta mais hospedeiro. Não tomemos aqui a tolerância como um valor em si mesmo. Nós devemos tolerar o outro, mas não devemos tolerar os regimes totalitários, desprovidos de historicidade. Evocamos o valor da hospitalidade, contanto com a participação efetiva de diferentes cidadãos que constituem pela luta política, que se constituem pela luta política. É aqui que a violência é ou pode ser uma ameaça constante.